Senhoras e senhores, nesse momento abriremos a tribuna para a manifestação daqueles que demonstraram interesse e procederam à inscrição para tanto. Lembramos que a cada participante disporá de até 5 minutos para suas considerações. Convidamos o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, o Éder de Oliveira. Bom, boa noite a todos. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu não poderia deixar de falar algumas coisas sobre esse PL, e fiz uma análise aqui um pouco funcional, consequencialista, na linha do que o projeto pretende. Então, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte, que um projeto de lei ele é proposto ou para resolver um problema ou vários problemas interconectados. Ele não é objeto para fazer avançar doutrina jurídica. Nós temos que mapear claramente quais são os problemas. Então, um projeto de lei pode ser bom se ele consegue propor soluções para problemas ou mesmo mitigá-lo. Ele pode ser ruim se não alcançar esse objetivo, e ele pode ser muito ruim se, além de não alcançar esses objetivos, ele criar outros problemas ou piorar os problemas que ele tentou resolver. Então, esse PL ele corre esses dois riscos. E, contraditoriamente às próprias prescrições do projeto, nós vemos o seguinte, se uma matéria que está sendo defendida com tanta ênfase como fundamental para destravar a administração pública brasileira, afastar o medo que está instalado na administração, isso virou um mantra que absolutamente precisa ser desfeito e colocado nos seus devidos termos, é incoerente, inexplicável que ele tenha tramitado com essa celeridade. Quem não gostaria de debater amplamente um projeto que ia destravar a administração pública ou que ia alavancar o desenvolvimento nacional? Então, nós só podemos deduzir duas possibilidades. Ou o projeto foi visto, a priori, pela sua origem, como intrinsecamente bom e absolutamente desnecessário ser debatido, ou se entendeu que havia coisas que não deveriam ser debatidas no projeto. E esse debate público que começou aqui pelos grupos de WhatsApp, pela imprensa, pelas manifestações de diversas entidades, está mostrando que ele não é intrinsecamente bom e que tem muito que ser debatido. Caso contrário, ele será um projeto que simplesmente vai acarretar mais insegurança jurídica, mais ineficiência e muito gasto e horas discutindo, debatendo em ações judiciais, ações administrativas, aquilo que não vai absolutamente melhorar nada na administração. E a gente começa por essa celeridade. Quer dizer, um dos problemas apontados no relatório do Senado, chamados de fatores de distorção da atividade jurídico-decisória, era, na palavra lá do relatório do Senado, retirado do livro dos autores, já aqui mencionado, o modo autoritário como na quase totalidade dos casos são concebidas e editadas normas pela administração, sem qualquer participação da sociedade. Isso precisa mudar. E foi o que aconteceu nesse PL. O Júlio Marcelo bem mencionou que, apesar de ter tramitado, não teve debate substantivo. Só para se ter uma ideia, ele foi apresentado em junho de 2015 e, em março de 2016, a matéria já estava pronta para ser votada. Desconta aí os 2 recessos, de julho e dezembro, a matéria foi passada rapidamente com uma única audiência. Todo mundo já falou nessa audiência, mas vale lembrar, foi convidado o consultor-geral da União de então, que basicamente se manifestou sobre o problema dos pareceristas, foi convidado o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que não foi, mandou um representante, foi convidado o secretário adjunto do Ministério da Fazenda, que não foi, mandou um representante, só para demonstrar o interesse que havia nessa discussão. Depois, ele já foi mandado em abril de 2017 para a Câmara, foi relatado, discutido 4 meses depois de designado o relator, sem nenhuma audiência pública. Só para se ter uma ideia, o Código Civil ficou 20 anos em tramitação. Uma lei de introdução ao Código Civil, uma mudança nessa lei, logicamente não precisaria demorar 20 anos,
mas precisaria ser debatida. A Lei de Responsabilidade Fiscal tramitou em 9 meses na Câmara dos Deputados, mas aconteceram 38 audiências públicas com diferentes instituições. Outros fatores de distorção jurídicos decisórios são também relatados no Senado, suscitados nas mesmas obras. Primeiro, o alto grau de indeterminação de grande parte das normas públicas. Isso é evidente. A relativa incerteza inerente ao direito quanto ao verdadeiro conteúdo de cada norma. Mais uma. A tendência à superficialidade na formação dos juízos sobre complexas questões jurídicas públicas. Essa é uma matéria que precisa ser bem examinada. Então, o professor Carlos Ari Sundfeld, ele, no artigo publicado agora no dia 21, ele falou que no âmbito da administração, do judiciário, do Ministério Público, dos tribunais de contas, há um tipo de direito muito voluntarista, um direito voluntarista. Isso poderia ser resolvido, de acordo com as prescrições do projeto, por meio da inclusão das chamadas consequências práticas, ou em função das análises das possíveis alternativas. Aqui nós temos um grande problema. Essa lei faz uma prescrição generalizada, a mesma prescrição para a administração, os tribunais de contas e Poder Judiciário e Ministério Público, como se ela pudesse ser feita dessa maneira sem ter consequências distintas. E ela faz isso também por uma razão de estratégia legislativa. Muito do que foi colocado aqui, como colocado pelo ministro Herman Benjamin, não é matéria de lei de introdução ao Código Civil ou lei de introdução às normas do direito brasileiro. É norma de direito administrativo, é norma de controle externo. E isso não pode ser baixado pela União para todos os entes da Federação. Então, uma forma de escamotear essa limitação é trazer tudo isso para dentro de uma lei de introdução ao Código Civil. E aí, todas as consequências constitucionais, operacionais, inadequadas que surgem dessa tentativa de viabilizar normas gerais de direito administrativo por meio de lei da União. E aqui todo mundo já falou, né? Apesar de combater essa indeterminação, nós geramos mais indeterminação. Agora, um ponto importante. O administrador vai ter mais elementos de insegurança jurídica. Por quê? Porque, ao se demandar as consequências práticas, isso não é, e não se pode deduzir do projeto, que seja algo meramente formal, porque não teria necessidade. O que se quer é melhorar essas discussões. O que se disse no relatório do Senado sobre isso? Os administradores, ao praticarem atos administrativos, devem fazê-lo com motivação concreta, o que traz um ganho de qualidade para as decisões, pois se passa a exigir não só alguma motivação, mas uma que seja específica. O mesmo relatório. De outra parte, será necessário, nas decisões discricionárias, apontar por que se adotou uma solução e não outra, proceder já muito exigido pelo estudioso de direito administrativo. Ou, no artigo publicado pelo professor Carlos Ari, o gestor é obrigado a examinar as consequências do que vai fazer e a considerar as melhores alternativas. Então, agora nós passamos a ter não só a problemática ponderação de princípios, mas também uma ponderação de consequências práticas, uma ponderação de alternativas possíveis, uma ponderação das consequências práticas e alternativas possíveis com a ponderação dos princípios. Porque depois de ponderar as consequências práticas, nós vamos ter que ponderar, em função das regras ou dos princípios, qual a decisão a adotar. E isso vai passar a ser exigido do administrador. Com isso, os órgãos de controle estão obrigados a verificar novos parâmetros de controle. Se a insegurança do administrador já é sentida, agora, demandado, circunstanciadamente, explicar as alternativas que ele vislumbrava, por que escolher uma e não outra, a insegurança vai ser aumentada. Bom, mas não é isso que nós queremos dizer, mas o projeto não foi claro. Então, do lado da administração, nós também não estamos olhando que isso vai aumentar a insegurança jurídica do administrador. Aí nós podemos dizer, a questão do medo. Vejam, quem já trabalhou na administração, quem conhece pessoas que estão na administração,
Primeiro, o receio do controle é íncito a assumir mais responsabilidades. Agora, em vários órgãos da administração, os administradores são levados a trabalhar no limite da ilegalidade. Eles sabem e, por isso, se sentem mais inseguros. É a pressão por lançar um edital que não foi bem elaborado a tempo. É a pressão de ocupantes de cargos comissionados por lealdade partidária ou político-partidária, que não têm compromisso institucional, mas são nomeados, fazem pressão. É a falta de aprimoramento ou qualificação, já reiterada vezes mostrados aqui, a falta de processos organizados. O professor Jacobi muito bem sabe disso, porque vem organizando processos administrativos licitatórios há muito tempo. Então, natural que ele se sinta com medo, sabendo que está num ambiente propício para cometer irregularidades o tempo todo. Do outro lado, a questão dos estudos, já foi mencionado aqui pelo nosso consultor jurídico, Odilon, mas já havia registrado na minha palestra, página 279 do livro, que diz claramente, né, como foi mencionado, mas eu vou complementar. Avaliar a profundidade, como e quanto esses fatores operam na máquina pública brasileira, embora seja útil para muitos fins, não é estritamente necessário para pensar estratégias mais gerais de mitigação de seus efeitos. Ou seja, elaboramos um projeto que não conhece a fundo a realidade e que propõe soluções que não passaram pelo teste da consequência prática. Qual é a consequência prática da ação declaratória de validade de ato? Vejam, ao propor essa ação, se falava nos relatórios que seria para suprimir ou corrigir o problema de haver várias ações simultâneas apresentadas contra um determinado contrato ou determinada licitação. Isso não foi para a lei. A lei diz que basta que o ente, o Poder Executivo, por exemplo, fale em razões relevantes de interesse geral e entre com essa ação. E basta ao juiz conceder uma cautelar, uma medida liminar, e paralisa completamente a atuação do Tribunal de Contas. Então, tem consequência. A pergunta é, para que isso? O Poder Judiciário vai ser mais eficiente do que o Tribunal de Contas, que tem expertise, por exemplo, analisar se um projeto básico é suficiente ou não? Vai ser mais célere? Sujeito a recursos? Qual é a utilidade desse comando, efetivamente? E, já para finalizar, com relação à questão do voluntarismo, é preciso avaliar o seguinte: nós não temos, não dá para concordar com essa informação. Deve existir alguma decisão, mas isso não é um problema, e se for um problema, não é um problema exclusivo da área administrativa, do Poder Judiciário, dos controladores, dos procuradores, promotores, seria um problema da dificuldade argumentativa da comunidade jurídica como um todo, inclusive daqueles que se fazem representar por advogados. Então, quando nós nos deparamos com pleitos escassamente sustentados em argumentos jurídicos e consequências práticas, não se espera que os decisores tenham que enfrentá-los desproporcionalmente com argumentos profundos e embasados na mais rica doutrina. E se nós temos casos complexos, como foi ventilado, sendo enfrentados com argumentos rasos por administradores e controladores, cabe ao Judiciário corrigir. E se ao Poder Judiciário, suas instâncias iniciais que o fazem, cabe a superiores reformá-las. E se as críticas são dirigidas ao topo da esfera jurídico-decisória do país, e esse projeto se aplica ao Supremo Tribunal Federal, não será uma lei, muito menos essa, com esse nível de fundamentação que vai promover qualquer mudança. E só queria dizer mais alguma coisa aqui.
O aprimoramento da qualidade e da eficiência das decisões administrativas não será avançado com prescrições legais dessa natureza, porque já existem insuficiências no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Código de Processo Civil, a Lei do Processo Administrativo, a Lei de Licitações. O que nós precisamos é resolver problemas estruturais mais complexos, entre os quais as dificuldades já mencionadas aqui. O professor Gaetani foi muito feliz na sua colocação. Nós estamos aí com problemas complexos que não se resolvem por prescrição legal. Se nós tivéssemos essa utopia, não teríamos problemas de planejamento, não teríamos problemas de projetos básicos insuficientes. Não é a prescrição legal que vai resolver isso. Então, os problemas são complexos, nós temos que trabalhar nisso de uma forma mais abrangente, e o que se espera é exatamente que esse projeto seja vetado e passe por uma discussão ampla dos interessados no Congresso Nacional, com base em diagnóstico adequado dos problemas que nós queremos enfrentar, claramente expostos, soluções, para usar as expressões do projeto, soluções proporcionais, equânimes e eficientes para os problemas que sejam levantados nesse debate e que possam ser enfrentados normativamente, porque norma não resolve muita coisa. O processo, foi importante o debate, estar claro que esse projeto, ao ser aprovado, se ele vier a ser aprovado, nós esperamos que não, ele vai simplesmente produzir mais ineficiência, mais insegurança, questionamentos judiciais e administrativos que não vão contribuir para melhorar em nada a qualidade das decisões, porque a estrutura continua a mesma, e, portanto, se nós queremos resolver problemas concretos, eles têm que ser claramente mapeados, nós temos que passar pelo teste contrafactual se aquilo resolve o problema A, B e C, e isso só pode acontecer com um amplo debate com todo mundo que tem capacidade para debatê-lo. Muito obrigado, pessoal.